pessoas que estavam desencanadas, né, como a gente fala, não tinham mais o que fazer, e elas estão se conversando, se confessando, foram colocando vários arrependimentos. E a enfermeira, digamos assim, de todos os arrependimentos, ela elencou 5 arrependimentos. Quais são os 5 arrependimentos que as pessoas falaram no seu leito de morte? Boa noite. Muito obrigado, Beté, muito obrigado esse teu público maravilhoso aí, por a gente ter essa oportunidade de trazer, de novo, uma ampliação de consciência, né? Meu propósito de vida é ampliar a consciência através de uma medicina mais holística, mais humanizada. E eu fico muito atento a tudo que aparece, para que eu possa entender quais seriam as soluções das questões que são apresentadas, né? Então, eu digo que eu sou um buscador de soluções. Não fico muito tempo me atendo ao problema. É mais interessante ir para soluções. E me chamou muito a atenção esse best-seller, por essa Bronnie Ware, escreveu esse livro antes de partir. Então, vamos contextualizar, né? Antes de partir. Então, ela é uma enfermeira, era uma enfermeira, que cuidava de pacientes terminais. Pacientes terminais são aqueles que já receberam um diagnóstico de uma doença dita incurável. Embora eu gosto sempre de questionar, quando a medicina fala em incurável, sobre o aspecto da medicina, mas tudo bem, vamos partir desse princípio. Então, esses pacientes não tinham mais o que fazer, né? Já tinham feito todos os tratamentos, estavam ali em uma terapia, como chama, paliativa, que é para alentecer um pouco as dores, um pouco de conforto. E aí, claro, nesse momento, por isso que você se colocou tão bem nesse momento, quer dizer, nesse momento é muito impactante, porque você olha e fala, meu Deus, né? O que foi que eu fiz com a minha vida? O que eu vivi? O que eu deixei de viver? E aí, as pessoas acabam, né, mudam os valores, mudam as preocupações, mudam um monte de coisa. E quando você passa por um processo como você passou, Fernando, é impactante, você vai rever valores, vai mudar situações, mas tudo bem. Mas no caso dos pacientes da enfermeira, não tinham mais o que fazer, quer dizer, eles iam fatalmente partir para que todos sabemos, para o desencarne, para a morte. E ela conversando, né, humanizada, conversando, ela começou a perceber que todos traziam arrependimentos. E é complicado falar, né? Porque o Rubens vai falar de uma coisa, as pessoas não estão preocupadas com isso. Mas acho que a gente pode, pelo menos, tocar as pessoas. Algumas pessoas serão tocadas. Talvez os jovens vão escutar isso aqui e falar, isso não é para mim, né? Talvez o pessoal que já está numa certa idade fale, isso já foi. Então, mas tem uma grande maioria de pessoas que podem ser tocadas para reavaliar, para refletir o que eu faria, como eu estaria se acontecesse isso. Então, contextualizando, nós vamos falar sobre pessoas que estavam desencanadas, né, como a gente fala, não tinham mais o que fazer, e elas estão se conversando, se confessando, foram colocando vários arrependimentos. E a enfermeira, digamos assim, de todos os arrependimentos, ela elencou 5 arrependimentos. E quando eu vi isso, eu fiquei impactado, sabe? Fiquei muito impactado. Eu falei, como assim, né? Eu vou conversar cada um e as pessoas vão perceber que tem uns que não tem lógica. E eu falei, deve ter outras coisas por trás aí. O que a gente pode aprender com essa situação? Aliás, eu falo que, por exemplo, das profissões, né? Como eu sou médico, tínhamos uma grande universidade, eu me formei na Universidade de Mogi das Cruzes, tinha engenheiro, tinha psicólogo, tinha biólogo, tinha tudo lá. Mas a gente lidava com a morte logo de cara, né? Então, um menino de 20 anos, 19 anos, já lidava com a morte. Então, a gente tinha que amadurecer na marra, né? Porque não é fácil. Tua filha está fazendo faculdade, você sabe como é. Tem que olhar para isso. A maioria das outras profissões não lida com isso aí. Então, o processo de lidar com isso, que ninguém quer saber, o médico, pelo menos, lida isso logo no primeiro contato na faculdade. Então, imagine, né, como você colocou, imagine que você tem um diagnóstico muito terrível e uma possibilidade muito pequena de sobrevivência. É ruim você se colocar nisso, mas eu quero só que você se coloque um instante para que a gente possa trabalhar os arrependimentos. São 5. Qual é o primeiro arrependimento? Olha, justamente o que você estava falando. Teria trabalhado menos. Olha só. E olha, agora eu fiquei pensando, falei, mas espera um pouquinho. Eu pensei, se acontecesse comigo isso, eu teria esse arrependimento? E eu
não gosto de trabalhar, trabalho 8 ou 10 horas por dia, eu curto muito. Talvez eu já dei a resposta. Por que eu não me arrependeria? Porque talvez para mim não é trabalho. Então, veja, eu quero contextualizar, porque cada um dos arrependimentos podem ser já trabalhados. Então, se eventualmente um dia a gente chegar numa situação dessa, a gente não precisa falar que me arrependi. Eu fui vivendo a vida. Eu fui fazendo a minha vida para não me arrepender. Que a nossa reflexão, ampliação de consciência, é o que você pode fazer agora para que talvez você nunca fique doente. E aí, talvez até você já trabalhando essas questões, talvez você não fique mesmo, né? Porque toda doença vem da alma. E os conflitos de alma é que fazem as pessoas ficarem doentes. Faz sentido isso para você, Fernando? Todos os conflitos de alma que fazem as pessoas ficarem doentes? Né? Sim. Então, como é assim? Como teria trabalhado menos? Segundo, olha que interessante, teria ficado mais com os meus familiares e amigos. Olha só, hoje em dia, né? Muitas vezes você está com as pessoas, mas não está. Então, você está com as pessoas, mas não está aproveitando. Então, tem uma série de aspectos aí que eu fiquei pensando, como é isso? Como é ficar com as pessoas? Como é a questão do presenteísmo, ter uma presença, né? Às vezes a gente não para pensar, né? Por exemplo, você passou por uma situação, você ficou com a tua filha 24 horas no UTI o tempo todo. Quantas vezes você pensou, não, você podia ter ficado com a minha filha aqui naquela semana, ou aquela noite, eu podia ter... Sim. Você deve ter ficado refletindo isso aí, né? Porque se eventualmente acontece uma coisa, você ia ficar amargurado, porque não ficou com ela alguns momentos que poderia ficar. E isso, todo mundo que passou por uma situação difícil, de uma perda de um familiar, alguma coisa, fica nesse pensamento. Tá? Terceiro arrependimento. E esse me impactou muito, porque eu achei muito interessante. Olha só, as pessoas no leito de morte relataram para a enfermeira que elas teriam se permitido ser mais felizes. Fernando, você se permite ser feliz? Ué, por que eu não me permitiria, né? Porque eu não entendi também. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Não, mas eu fiquei impactado. Falei, como assim? Né? Tem uma coisa estranha aí. Como as pessoas não se permitem ser felizes? Então, ela partiu do princípio, a pessoa, eu não me permiti. Eu converso com a tua audiência agora. Será que você aí que está me ouvindo, você se permite ser feliz? E eu vou trazer para você como eu raciocinei em cima disso. Né? O quarto é muito interessante, o quarto arrependimento. Teria ido atrás dos meus sonhos. Fernando, quanta gente, né, tem sonhos na adolescência, que vai fazer um monte de coisa, e vai abandonando os sonhos. E abandona por quê? Né? Então, que sonho você abandonou? Veja, essas pessoas estão trazendo notícias para nós muito importantes. Não devemos abandonar os sonhos. Mas como fazer isso? Eu sempre pergunto como, né? E o quinto e último, e esse para mim foi mais impactante, Qual que é? Perceber, teria me preocupado menos com o que os outros pensam a meu respeito. Hoje a gente vive pensando no outro, né? O que vai falar, o que está dizendo. Deixa eu me arrumar para o outro, para o fulano. Não, e tem gente que não sai de casa porque, eu estou com o cabelo assim, eu estou com a roupa assim, eu não posso ir assim no shopping. Eu não posso ir numa festa porque eu não tenho uma roupa adequada. Né? E é interessante porque já foram feitas pesquisas assim, as pessoas não estão pensando em você. A gente pensa que as pessoas estão pensando na gente, mas elas não estão. Porque todo mundo está pensando, de uma certa forma, em si mesmo, preocupado com o que os outros estão pensando. Mas eu identifiquei da onde vem isso. Tá? Eu identifiquei. Então, qual foi a minha... Primeiro, eu fiquei impactado com isso aí, fiquei observando, falei, meu Deus, como é que é isso? Porque ela traz, no livro, ela traz uma coisa muito interessante, um alerta, né? Uma ampliação de consciência. Olha, perceba o que você pode ter. Mas eu quis ir além. Eu quis entender, na profundidade do ser humano, o que faz ele ter esse tipo de arrependimento. Quer dizer, que coisas
a gente vai fazendo ou pode deixar de fazer para não ter esse arrependimento. Lógico que eu não estou me preparando aqui para ficar doente, mas eu estou me preparando, independente de eu ficar doente ou não, quando eu chegar um momento na minha vida, eu falo, não tenho arrependimento. Eu não tenho arrependimento, eu vivi a minha vida. E aí a proposta é o como. Como você pode trabalhar menos. As pessoas perguntam, Rubens, como eu vou trabalhar menos? Você não sabe o que eu tenho de dívida. Eu falo, eu imagino por mim o que eu tenho de dívida. Mas tem outro aspecto aí. Eu gosto de fazer, então, umas mudanças de paradigmas. Eu digo que é interessante você mudar o teu aspecto de pensamento, o pensamento paralelo. O pensamento paralelo é quando você olha por uma outra perspectiva, por um outro foco, para você encontrar uma solução que aparentemente não existe. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.